Olá, este é o nosso programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O objetivo do MP com você é aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça do cidadão capixaba, esclarecer dúvidas e mostrar na prática como é feito o trabalho no Ministério Público Estadual. No programa de hoje, vamos receber a promotora de justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, Andréia Teixeira de Souza. Vamos abordar a situação do adolescente em conflito com a lei, o aumento da violência entre os adolescentes e de que forma o Estado, o poder público, pode buscar soluções para este problema social. A polêmica que envolve a questão da maioridade penal, assuntos que dizem respeito diretamente a você, cidadão. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Para a gente dar início a essa nossa entrevista, o que é exatamente esse Centro de Apoio da Infância e Juventude? O Centro de Apoio é um órgão auxiliar de apoio operacional aos promotores de justiça e procuradores que atuam na área da infância e juventude. O Centro de Apoio fornece modelos de peças, iniciais de ações, modelos de termos de compromisso, faz pesquisas, apoia nas inspeções nas unidades de internação e nas entidades de acolhimento institucional, uma série de serviços para apoiar o trabalho do promotor de justiça que atua nessa área. E o que faz exatamente o promotor de justiça da infância e juventude, doutor? Ele vai a esses locais de internação? Qual é o trabalho dele? O trabalho dos promotores da infância é bem amplo. Tem a área que lida com o adolescente que comete ato infracional e a área de proteção. Os promotores de justiça que atuam na área da socioeducação, eles vão às unidades de internação e de semiliberdade fiscalizar as condições de higiene, habitabilidade, segurança, o modelo pedagógico que é lá aplicado, assim como os que atuam na área das medidas de proteção também vão inspecionar as entidades de acolhimento, que são os abrigos. Além disso, eles participam das audiências, ajuizam ações, medidas protetivas. Um amplo espectro aí de trabalho. Agora, doutora, a gente tem acompanhado aí uma escalada de violência entre menores de idade nos últimos anos. Isso é plausível mesmo? Isso tem acontecido pelo que a senhora tem acompanhado? Isso é fato? Muitas pesquisas apontam que há realmente um aumento de prática de atos infracionais, muito em decorrência do uso de drogas, especialmente crack, por adolescentes. Então, realmente, a gente vê um aumento de prática de atos infracionais, o que poderia ser evitado se houvesse políticas públicas mais eficazes, eficientes na área da saúde, na área da educação especialmente. Trabalhando mais na prevenção. Mais na prevenção. Agora, doutora, a gente verifica também que a idade desses adolescentes que cometem algum tipo de infração está diminuindo também, né? A gente tem casos de crianças, praticamente 10, 11 anos de idade, que já de alguma forma participam de algum tipo de ato infracional. Como é que a senhora vê isso? Essa é uma questão muito séria que tem que ser analisada com muita responsabilidade. E o que eu insisto é que as políticas na área de educação, elas devem ser bem fortalecidas, porque a escola deve ser um local onde as crianças e os adolescentes queiram ficar. As políticas para permanência na escola, não só para evitar a evasão escolar, mas para que a criança e o adolescente queiram ficar na escola, que a escola ofereça cursos, ofereça possibilidades de cursos profissionalizantes, de integração com os cursos de aprendizagem, e para que mostre um futuro que aquela criança e aquele adolescente possam realizar um sonho digno, e não serem cooptados pelo tráfico ou pelo crime, levando para um lado que a sociedade não quer. Pois é, doutora, e de que forma o Ministério Público tem atuado para dirimir essa situação? Bom, nós do Centro de Apoio da Infância e Juventude, em parceria com o Centro de Apoio da Educação e com o próprio Poder Judiciário, e com a Secretaria de Educação, nós temos um projeto que se chama Justiça na Escola. Esse projeto envolve não só os professores, os alunos e suas famílias, mas todos
os envolvidos nessa rede de proteção, Conselho Tutelar, magistrados, defensores e Ministério Público, e vamos analisar as causas iniciais daquela infrequência. E assim, logo no início, tentar enfrentar esse problema, inclusive com audiência na própria escola, onde se avalia a possibilidade de uma medida protetiva já para aquele aluno que começou a ter infrequência e as causas dessas faltas. E esse projeto está começando e a partir daí nós podemos ver se vamos conseguir resultados coletivos em relação a isso. Mas em relação aos menores que cometeram algum tipo de infração, o tratamento que é dispensado a eles, doutora, é o tratamento adequado? É o que está previsto no Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente? O Estatuto ele prevê algumas respostas de medidas socioeducativas para os adolescentes, que nem sempre são adequadamente implementadas. Por exemplo, quando um adolescente comete um ato infracional não tão grave, as medidas não são restritivas de liberdade. Existem as medidas que podem ser aplicadas como a advertência, como a reparação do dano que ele causou, a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, que são medidas em que a liberdade dele não é privada, ele não é privado da liberdade. E muitas vezes há uma demora na prestação dessa resposta. Alguns atos infracionais demoram muito para ser apurados, outros talvez não. E o que nós vemos é que a sensação de impunidade, ela reside mais na ausência de resposta do que no tempo de resposta ou qual a medida socioeducativa vai ser aplicada. E de que forma que a gente poderia, de repente, resolver isso? É possível resolver isso, doutora? O Ministério Público elegeu como uma das metas institucionais fortalecer a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, que seriam a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade. Essas medidas, elas são executadas pelo município. Então, a ideia do Ministério Público, do Centro de Apoio da Infância, junto a todos os colegas, é que em todos os municípios essas medidas sejam executadas adequadamente. Há municípios que nem executam essas medidas. Pois é, isso é que é complicado, né? Porque a sensação de impunidade realmente é factível, né? A sociedade cobra muito, né, e de todas as instituições, exatamente medidas que resolvam essa situação, né? Porque o que a gente acompanha, o que a gente vê, é exatamente cada vez mais menores participando de crimes. Como é que a senhora vê essa situação? Essa é uma questão que é muito divulgada na mídia e, às vezes, com algumas distorções. Nós temos hoje a população brasileira com 15% de adolescentes. Os 85% são de adultos e idosos. E a prática de crimes, em geral, apenas 4% é praticada por adolescentes. Isso é um índice muito pequeno, né? E a população, em geral, tem uma noção equivocada de que a maioria dos crimes praticados no Brasil é cometida por adolescentes. E não é isso. E se há uma demora na resposta do Estado, muito mais em relação aos crimes praticados por adultos, que há pesquisas indicando que acima de 80% dos crimes praticados por maiores de 18 anos ficam sem uma resposta do Estado, do que em relação aos adolescentes. Exato, e tem uma questão também que é bastante colocada, bastante comum, que é o tempo, né, que o adolescente pode ficar internado, que seriam 3 anos no máximo. Como é que a senhora vê essa questão? 3 anos é suficiente para esses crimes ditos hediondos? Existem até propostas para se aumentar essa medida socioeducativa de internação quando os crimes forem hediondos. Entretanto, o que a gente deve observar é que a medida, quando ela é bem executada, não importa se foi 1 ano, 2 ou 3, se ela atingir a finalidade socioeducativa, ela já vai estar sendo bem implementada. Como eu já disse, o que causa a sensação de impunidade não é o tempo da pena ou da medida socioeducativa, é a existência dessa resposta estatal. Por exemplo, 3 anos na vida de um adolescente que tem a idade de 15 anos significa 20% da vida dele,
que para uma pessoa de 40 anos seriam 8 anos, o equivalente a 8 anos. Então, não é pouco tempo. O que deve acontecer é a resposta eficiente e adequada com a medida socioeducativa da internação. E, doutora, a senhora falou uma questão que é bastante abrangente e que tem preocupado muitos pais, muitas mães, né? A questão das drogas, né? A entrada das drogas entre os adolescentes, e isso está se tornando um fato muito comum. E o pior disso é que os traficantes estão cooptando esses adolescentes exatamente por conta de fazer essa associação. Como o adolescente ele não recebe uma medida restritiva de longa duração, ele pode ser cooptado e ele volta para esse tipo de trabalho. Vai ser vapor, vai ser soldado no tráfico, né? Essa questão, ela pode ser, de alguma forma, combatida pelo Ministério Público? Pois é, essa questão ela é bem mais ampla do que parece ser à primeira vista. Não significa que se nós reduzirmos a maioridade penal para 16 anos, que não, vamos impedir o crime ou a cooptação de adolescentes e crianças. Hoje se pensa em reduzir para 16 anos e se continuarmos nesse raciocínio, daqui a pouco 14, 12, 8, porque o crime vai continuar aliciando se não houver mudança nas políticas públicas de saúde e de educação. Eu continuo insistindo. Inclusive, o Ministério Público, por meio dos colegiados permanentes de estratégia institucional, tem uma meta conjunta da infância com a saúde de implementar nas 4 regiões de saúde do Estado o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Como é que funcionaria esse centro, doutora? Que é o CAPSI, é um equipamento da saúde para atender adolescentes com sofrimento e transtorno decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas. É um equipamento que vai prestar esse serviço, não de internação, mas de tratamento, atendimento ambulatorial daquele adolescente e da sua família, que muitas vezes precisa de atendimento também. Não é só o adolescente, né? O importante também é tratar a própria família. Isso. E também chegar ao próprio meio, né? A própria comunidade também, né? Esses colegiados de atuação estratégica, eles são muito importantes porque as medidas são implementadas não só na Grande Vitória, mas em todo o município. E os centros de apoio confeccionam material aqui nesse CD para municiar os colegas que desejam utilizar os modelos em seus municípios, terem mais facilidade disso. Nós temos aqui 3, um para a questão das estruturas das entidades de acolhimento institucional, um exatamente referente aos CAPSI, a implementação da saúde mental, e outro referente ao fortalecimento das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida nos municípios do Espírito Santo. Tá certo. Nós estamos conversando com a promotora de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a promotora de Justiça Andréa Teixeira de Souza. Aqui eu peço licença, doutora André, e peço licença a vocês também que nos assistem, para que nós possamos ir para um rápido intervalo e voltamos já com o MP com você. Estamos de volta com o MP com você. Hoje, entrevistando a promotora de Justiça, dirigente do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, Andréa Teixeira de Souza. Doutora, nós falávamos aí da questão da maioridade penal, né? E da questão das drogas, das medidas socioeducativas que são decorrentes aí dessas infrações. Agora, uma questão que vem sendo colocada há algum tempo é exatamente diminuir a maioridade penal. A senhora concorda com isso? Bom, o entendimento nosso do Ministério Público que atua na área da infância, normalmente é contrário a esse tipo de medida.
Primeiro porque a redução da maioridade penal não vai reduzir os índices de criminalidade. O que vai realmente reduzir o índice de criminalidade infanto-juvenil é a política pública eficiente na área de educação, na área da saúde, nessas áreas preventivas e também o fortalecimento das medidas socioeducativas em meio aberto, aquele adolescente que cometeu um ato infracional mais leve e recebe uma resposta do Estado eficiente para evitar que ele ingresse ou continue nesse mundo de prática de atos infracionais. Agora, doutora, além da educação e da saúde, talvez fosse necessário o fortalecimento também de uma instituição básica, que seria a família, né? Claro. Quando a gente fala em políticas de educação e saúde, sempre envolvendo a família, os valores, educação em valores humanos, essencial o fortalecimento da família. Nós temos visto aí alguns casos, né, de crimes bárbaros cometidos por menores. O que está acontecendo exatamente, doutora? A gente lembra o caso do Champinha, né, lá em São Paulo, que assassinou 2 jovens, a Liana Friedenbach e o Felipe, 2 jovens namorados, e ainda, por fim, ele acabou debochando, né, da própria polícia, porque era menor. E isso me parece que é uma situação recorrente. Como é que a senhora analisa essas questões? Olha, eu vejo esse tipo de comportamento, muitas vezes ele está associado ao uso e abuso de drogas, especialmente crack atualmente, e esse fato do adolescente debochar reside justamente na falta de resposta imediata do Estado, numa aplicação de medida protetiva, numa aplicação da própria medida socioeducativa adequada. Então, eu não vejo como solução para esse tipo de comportamento a redução da maioridade. Pelo contrário, devem ser implementadas todas as políticas públicas na área da prevenção e na própria área da socioeducação, ela deve ser feita adequadamente, porque de nada também adianta internar esse adolescente se na unidade de internação o atendimento socioeducativo não é feito conforme previsto no Estatuto. E como é que estão as unidades de internação aqui no Espírito Santo, doutora? Nós temos atualmente 11 unidades de internação no Espírito Santo, sendo que dessas 11, 7 se encontram na Grande Vitória. Algumas estão apresentando melhores condições estruturais e de atendimento socioeducativo e outras precisam de adequações, inclusive estruturais. Mas o atendimento que é feito está de acordo com o Estatuto? Algumas se aproximam mais do que é previsto, outras estão bem distantes. Uma das críticas que se faz ao atual sistema socioeducativo é que, apesar do Estatuto já ter bastante tempo em vigor, ele não foi totalmente implementado. Por que disso, doutora? Onde estão os gargalos, hein? Provavelmente, as políticas têm que ser mais fortes, mais eficientes na prestação do atendimento socioeducativo, especialmente no tocante a oferecimento de escolarização e profissionalização nas unidades, no modelo pedagógico, um modelo de atendimento socioeducativo e, muitas vezes, questões básicas, estruturais da unidade. Nós vemos algumas unidades que há infiltrações, não há ventilação adequada, as condições de higiene e salubridade são precárias. Então, esses pontos são fatores básicos que não deveriam aparecer no século XXI e ainda acontecem. Então, há até ações do Ministério Público ajuizadas em relação a todas as unidades da Grande Vitória para a remoção dessas irregularidades. O objetivo é realmente fazer o resgate, a ressocialização desse adolescente, não é isso? Isso. Agora, doutora, para isso, o que o adolescente faz nessas unidades? Ele trabalha, ele estuda, ele faz o quê? Nas unidades de internação, obrigatoriamente, deve ser oferecida escolarização e cursos profissionalizantes. Nós vamos ver que algumas oferecem, mas poderiam oferecer de forma mais ampla e continuada.
E a unidade, por exemplo, de atendimento inicial, em que o adolescente ficaria pouquíssimo tempo, não oferece a escolarização, sob a alegação de que seria pouco tempo ali. Acontece que acaba ficando mais do que 5 dias naquela unidade de atendimento inicial e não há o oferecimento da escolarização ou de cursos profissionalizantes. E essa é uma unidade que precisa de muita adequação, a unidade de atendimento inicial, inclusive estrutural. E superlotação também. É isso que eu ia falar. Em relação a esse número, é compatível com as vagas que nós temos aqui no Estado? Isso está gerando superlotação? Nós tivemos recentemente um histórico de superlotação em algumas unidades. Isso foi resolvido? Nas unidades de internação, como o CSE, a UNES, a capacidade tem sido observada. Entretanto, houve uma superlotação na unidade de atendimento inicial. Na entrada do adolescente? Na porta de entrada. Uhum. O Ministério Público já ajuizou ação para que o excedente aos 68 adolescentes seja transferido daquela unidade para local adequado. O magistrado já concedeu a tutela e mesmo assim nós temos dificuldade de ver essa capacidade da unidade respeitada. Doutora, recuperar 300 adolescentes é difícil? Não é uma tarefa fácil recuperar, muito mais fácil é prevenir. Por isso que nós insistimos nas políticas de educação, muitas vezes na escola em período integral, nas políticas de saúde pública, de convivência familiar e comunitária, para evitar chegar no ponto da socioeducação. Não é fácil fazer a socioeducação e é necessário um trabalho multidisciplinar que envolva também a família, porque não adianta fazer um trabalho de socioeducação com o adolescente que está internado e muitas vezes ele é recuperado. Quando ele volta para a família, ele chega numa família totalmente desestruturada, com pai e mãe que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas e que às vezes não estão ali para acolher aquele adolescente e permitir que ele siga uma vida digna e que aqui ele faz jus, né? Lógico. Agora, doutora, existiria algum modelo ideal para se pensar na reintegração desse adolescente à sociedade? Pois é, o modelo que nós tentamos implementar é um modelo que, durante a socioeducação desse adolescente, também seja trabalhada a família, simultaneamente. E com o regresso, com o retorno do adolescente à sua família, ele encontre um ambiente favorável. Inclusive, o próprio Estatuto prevê que as unidades de internação façam um trabalho com os adolescentes egressos das unidades, que acompanhem, que promova a reinserção desse adolescente na escola e também o ingresso desse adolescente no mercado de trabalho. Agora, como é que se dá a relação, por exemplo, com os agentes, com os professores, a senhora que vem acompanhando diuturnamente esse trabalho nas unidades, essa relação que há algum tempo ela já foi um tanto quanto, digamos assim, a corda era esticada, hoje essa relação melhorou, doutora? Eu acredito que tenha melhorado pelas diversas reuniões que têm sido feitas entre todas as instituições que atuam na socioeducação. Então, tem havido uma aproximação de todos os atores e aí o diálogo tá mais aberto. Agora, o principal, o diálogo que tem que estar sempre aberto é daquele orientador da medida em meio aberto e a escola. Porque o adolescente que está cumprindo a medida de prestação de serviços à comunidade ou liberdade assistida, necessariamente ele tem que estar matriculado na escola. E muitas vezes não há um diálogo entre a escola e o orientador dessa medida socioeducativa. Uhum. E esse diálogo ele deve ser frequente e bem aberto para que a escola possa dar as informações necessárias a quem acompanha aquele adolescente para realmente a medida ser adequada e ser eficiente. A gente pode fazer aí, traçar um painel de como está o retrato hoje no Espírito Santo em relação a esse tipo de tratamento.
está sendo eficiente, quer dizer, o jovem o adolescente está sendo recuperado, ou ainda precisamos melhorar? Os trabalhos têm sido feitos, mas muito ainda precisa ser adequado para que nós possamos dizer, ó, nosso trabalho, o trabalho de socioeducação no Espírito Santo tem resultados excelentes. Nós mesmos podemos ver que os atos infracionais continuam sendo cometidos, então há muito a ser feito. Mas há alguns municípios que executam melhor as medidas em meio aberto, há algumas unidades de internação que executam melhor a medida socioeducativa, mas há outros que precisam de se adequar desde as condições estruturais básicas até o modelo de atendimento socioeducativo. Agora, de qualquer forma, deve haver a participação também da sociedade. Com certeza. A sociedade, não só o Estado é responsável por garantir os direitos fundamentais das crianças e aos adolescentes, mas toda a sociedade. Agora, doutora, infelizmente nosso tempo já está se esgotando aqui. Qual a mensagem que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pode deixar para esses pais, para os responsáveis por crianças e adolescentes aí que nos assistem? O Ministério Público entende que a educação é a base de tudo. Então, os pais devem sempre estimular a busca do conhecimento como meio de construção de um cidadão de bem. Tá certo. O MP com você agradece a participação da doutora Andréa Teixeira de Souza, promotora de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Lembrando que o programa está sempre de portas abertas aqui para a senhora. E ficamos por aqui, agradecendo também a sua companhia. Você pode participar do MP com você enviando e-mail com críticas e sugestões para imprensa@mpes.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e esse é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, numa parceria com a Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.